Fala, soldado, beleza? Hoje a gente vai estar batendo um papo aí muito interessante sobre o que mais domina todo mundo, né? Todo homem principalmente, que é a promiscuidade, a luxúria, que faz com que você seja dominado por um pecado que é basicamente completamente destrutivo, né? Aqui eu tô com o meu brother Steve, aqui eu tô com o Alex, que basicamente tá morando aqui em casa já tá há mais de um mês. Steve é meu brother de ano, já desde 2018. A gente começou a treinar junto, puxamos um ferro, depois a gente se distanciou, depois se aproximou de novo e vamos pra cima. Steve cristão, Alex, o bandista. Novo convertido. Novo convertido, tamanho da resenha. E vamos bater um papo nesse Steve hoje mais sobre o domínio próprio, né, do cara e fazer com que ele entenda a importância de lutar contra o pecado, né? De lutar contra a promiscuidade, de lutar contra a luxúria e não ser mais dominado por isso. Eu fui um cara completamente dominado pela luxúria durante anos. O Alex Perfeito. também foi muito o do que eu. O cara tá até É uma coisa normal. Né? É normal, né? Perante a sociedade, a luxúria é glória, né? Perante a sociedade, a luxúria é glória. E querendo ou não, esse é até um problema dos jovens cristãos, né? Que tem muito problema com luxúria também, é muito estímulo na escola também. Os caras ficam falando, não comeu ninguém ainda, É tem uma pressão virgem. social. Pera aí, né? Pra que essa pressão social, né? Absurda. Cultura, em conjunto, O cara na adolescência, na escola, principalmente, não comeu ninguém, não comeu uma bicetina, não comeu ninguém, não fica com ninguém. Pera aí, irmão, calma aí. E tinha essa pressão social no cara. Essa pressão social no homem de que ele tem que estar com alguém, ele tem que comer alguém. É uma construção para fazer você ser dominado pela luxúria, né? E não tem essa daí, eu não sou cristão, eu tô de boa, eu tenho domínio próprio. Peraí, não tem domínio próprio, né? É uma ilusão, se não serve a Cristo, serve o diabo. Não tem meio termo, né? Não tem como ficar no meio termo. Até o ateu, né? Só para complementar que até o ateu... o ateu não é tentado pelo diabo. Claro, já pertence ao diabo, né? Como é que o diabo vai tentar... Se tu não bater de frente com o diabo em algum momento da tua vida é porque tu tá caminhando do lado dele, né? não tem. Então, é exatamente isso, cara. Time que tá ganhando não se mete, né? Que isso? Calma aí. Mas sabe que todo ser humano, ele vai servir algo. Ou tu tá servindo a Cristo, ou tu tá servindo a si mesmo. A estratégia que o inimigo usa hoje é diferente do que antigamente, né? Não, total. Antigamente eles adoravam, idolatravam totens pagãos e falsos deuses, ofereciam filhos em sacrifício. Mas até o próprio exército dos céus, né? Salomão se dedicou à adoração aos astros. Mas hoje em dia é uma pegada mais sutil. Hoje é pro eu, hoje é voltado pro eu. Por isso, dentro da própria igreja existe essa disseminação da cultura do eu, né? É uma moeda de troca. Eu busco a Deus para que os meus prazeres sejam satisfeitos. Quando, na verdade, hoje à tarde eu e o Gabriel estávamos lendo ali, nas cartas de 1ª e 2ª Coríntios, Paulo conta sobre as coisas que ele sofreu pelo Evangelho, né? E tu vê qual a perspectiva de vitória de uma vida bem-sucedida perante aos olhos de Deus. Se for comparar Salomão, que teve 1000 mulheres e viveu os maiores prazeres da terra, no final da vida ele foi um cara infeliz. E Paulo, ele diz que ele aprendeu a viver na necessidade e na fartura, porque ele teve o entendimento... tô arrepiado, mano. Porque ele teve o entendimento do que é a glória de Deus, entendeu? Ele sabia que a sua pátria não era aqui e ele foi um peregrino na terra. Enquanto ele não cumprisse essa missão, ele não podia sair daqui. E é muito louco de se pensar, né? Hoje em dia a gente vê muita gente também revoltada com, profeta mirim, pastor que tá aí por causa de dinheiro, que padre que come as criancinhas. Irmão, essa podridão que está inserida no meio cristão não me abala. Não abala o Steve. Por quê? Porque a própria Bíblia fala que virão falsos em nome de Cristo. Que virão lobos em pele de cordeiro. E se Lúcifer enganou 1/3 dos anjos, como é que ele não vai enganar você, que está totalmente com o coração direcionado para os prazeres materiais, para os prazeres da carne, né? Então isso você tem que entender completamente. Não adianta ficar revoltado com o profeta Miguel, que nem é profeta, é um cara que tu vê a expressão facial, orgulho, ego, rancor, vaidade, luxúria. Você vê isso no olhar dele, você vê isso quando ele pega o microfone e começa a falar. Mas como que ele consegue preencher igrejas vazias, igrejas que não têm Cristo? E Cristo é para ser o centro, a pedra da igreja. Só que hoje em dia todo mundo consegue abrir uma igreja, né? E se tivesse um órgão responsável
por cada igreja que fosse aberta, seria ruim também, porque se esse órgão fosse corrompido, iria destruir completamente a expansão do verdadeiro evangelho de Cristo. E todo mundo tem direito a ter acesso às escrituras, cara. Você tem esse acesso muito fácil com o celular, vídeos no YouTube, tem diversas pessoas boas produzindo excelentes conteúdos sobre Cristo. Só que se o teu coração está direcionado para a luxúria, para a promiscuidade, para a vaidade, você vai ser acolhido por um falso profeta. Você vai ser acolhido por um cara mentiroso, por um cara que só prega ego, vaidade, que Deus faz com que você receba bens materiais. Pera aí, irmão, tu não quer passar pelo deserto? Pera aí, tu acha realmente que uma mansão de tijolo vai fazer tu encontrar a verdadeira felicidade? Nenhum lar é um lar se não habita Cristo, cara. Como é que tem gente que é feliz num barraquinho de madeira, que tem infiltração, que a madeira tá apodrecida, que tem goteira no telhado, mas tem Cristo no centro da vida e nada abala? É igual eu tava falando com o Steve, cara. Pô, 2024 eu gastei muita grana, fiz dinheiro, perdi, mas eu não tô nem aí, porque se eu tenho um prato de comida na mesa, irmão, vou pra cima, vou meter marcha. Então a gente vê muitos disso. O Steve tá na jornada de cristão há muito mais tempo que eu, então ele sabe lidar com isso, ele sabe perceber também. Quando vê um cara mentiroso, lacai, chinelinho, né? Chinelinho. Então tu tem que notar que não importa se o cara tá falando mentira, o cara é um lobo em pele de cordeiro, é um falcatrua, e ele tá entregando justamente aquilo que as pessoas querem ouvir. Aonde que o teu coração tá direcionado? É para ouvir mensagens de massagear o ego, te dar orgulho, é fazer como você fosse o centro de Deus, e não Deus o teu centro. E aí que é o grande problema, né? Porque Cristo, ele veio para cumprir a missão, né? E fazer com que todos nós tivermos e termos, né, a oportunidade de ter a salvação. E Cristo nos proporciona algo tão glorioso que é a salvação, mas você está se deixando levar por um negócio mínimo, né, nojento, tipo uma masturbação. Exato. Tá, complementa aí, Chico, por favor. Uma coisa que nós estávamos comentando hoje à tarde é que Jesus, quando ele foi tentado por Satanás no deserto, no início do seu ministério, Satanás chegou no tudo ou nada, oferecendo todos os reinos da terra que a ele pertenciam, né? E Billy Graham tem uma frase, ele diz assim, ó, vocês estão se entregando por muito menos, porque Satanás, a ele foi entregue o domínio de toda a terra, né? Então, a galera se vende por migalhas, entende? Mas Jesus, sendo o Rei da Glória, o Criador do Universo, viveu a semelhança da nossa carne e não cometeu erro algum, não cometeu pecado algum. Por isso, quando ele morre, ele vai ao inferno e toma as chaves da morte do inferno. Então ele recupera esse acesso ao Pai, que hoje nós temos essa graça, né? De graça recebemos, de graça estamos levando o Evangelho para todas as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, né? Então, esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho de renúncia, é o Evangelho de santidade. Vai doer, meu amigo, vai doer sim. Não é para ser fácil a tua vida. Entende? A eternidade, cara, a eternidade começa aqui agora. Sacou? E o Gabriel e o Alex têm experimentado. Eles estão tendo fome, cada dia conhecendo o Espírito Santo. E é despertada uma sede e uma fome de conhecer mais sobre a glória de Deus. E esse é o Evangelho, quando gera mudança. Do contrário, não é Evangelho. Quando moeda de troca, né? atiça o teu ego, o teu desejo inflado pelas coisas da terra, entende? É basicamente isso. Não adianta, né? Se o cara tá pensando só, tipo, Deus... Caraca, tudo no tempo de Deus. Tá, peraí, mas é tudo no tempo de Deus ou você perdeu uma oportunidade de fechar um negócio, de ficar mais saudável porque você não se planejou, porque você não se esforçou, porque você não se dedicou? Aí tu diz que é tudo no tempo de Deus para se conformar perante ao teu fracasso, perante a tua falta de disciplina, perante a tua falta de estudo. Ai, não, Deus não quer que eu seja estudioso. Peraí, mas tu tem tempo livre e tá perdendo com dopamina barata, dopamina de fácil acesso no celular. A gente vê jovens hoje em dia, cara, dominados pelos X-Vídeos, e o Google ele tem o poder e poderia muito bem bloquear sites pornográficos. Só que tu consegue colocar qualquer coisa ali, mulher pelada, vai aparecer.
X vídeos, vai aparecer. Sem nenhuma tela de bloqueio. Por quê? Porque o sistema quer te ver dominado pela luxúria. Qual é a forma mais fácil de dominar um homem? Pelo pênis, através da luxúria, da verdade. promiscuidade. Então tu vê que mesmo Lúcifer tendo o domínio do mundo, ele te oferece uma coisa tão pequenininha É verdade. e te domina por completo, que é um prazer carnal, um prazer promíscuo, um prazer luxurioso. E aí você tem ali uns 2 minutinhos de prazer e já cai em tristeza profunda, cara. Você ejacula e começa a chorar, ter um vazio interno. E a gente vê muito perante isso que nós estávamos conversando hoje. É só tu olhar a indústria musical. O Justin Bieber é o maior exemplo disso. Uma falsa conversão, né? Que se tivesse convertido de verdade, Não ia tá eles não iam estar ali. fumando Então, maconha, a né? conversão dele foi basicamente uma moeda de troca. Ele achou que Deus tinha o dever de suprir as necessidades dele, só que ele não se direcionou aos pés de Deus. Não se ajoelhou perante a Cristo verdadeiramente. E isso a gente vê muito, né? E cada vez está acontecendo mais. Falsas conversões. Conversões como as moedas de troca. Deus tem coisa melhor para mim, mas espera aí, tu não quer passar pelo deserto? Pô, Moisés passou 40 anos no deserto por falta da obediência do povo para Deus. O caminho era curto, né? Para chegar na Terra Prometida. Levaria uns 3 a 4 meses aquela Caminhada, travessia. né? Um passeio. Só que pela falta de obediência do povo em Exato. Deus, Deus teve que punir. E se tu não está Perfeito. disposto a passar pelo deserto, todo mundo aqui passa pelo deserto, né? E vai se questionar. Deus não quer que você não questione, porque se você não questionar algo, é fanatismo, né? Então, se você não... Aconteceu uma coisa ruim na tua vida, pô, tua mãe morreu, teus avós morreu, teu cachorro morreu, pergunta a Deus por que Deus levou eles, né? Para de idolatrar as situações. Às vezes a gente acha que a gente não está idolatrando algo, mas a gente está idolatrando um relacionamento, uma amizade, Sim. um bem material, um carro. O que a gente mais vê é idolatria a carro. Tem cara que trata carro igual filho. Peraí, irmão, tu tá idolatrando o teu carro. É uma construção, tudo bem que é legal dar umas aceleradas, limpar o carro, deixar limpo, mas tu tá idolatrando, tá tratando o carro igual filho. Peraí, o teu amor, o amor da tua vida tá no teu carro. Então a gente vê muito disso, né? Porque se alguém tá perdido nas drogas, tá perdido no alcoolismo, tá perdido na luxúria, na promiscuidade, ele tá procurando algo. Tá procurando algo. Tá procurando algo. certeza. E esse algo que ele tá procurando é Deus, cara. É Deus, ele tá procurando Deus nos caminhos errados, que não vai levar ele a preencher o vazio. E a gente vê muito isso na indústria da música, o exemplo do Justin Bieber, do Orochi, dos rappers, dos trappers, das pessoas da comunidade musical brasileira, que quando não tinham nada, não eram drogados, não eram alcoólatras, mas a partir do momento que degustaram da luxúria, da ostentação do dinheiro, né, de servir a Mamon e servir todos os prazeres carnais da terra, eles entram num poço de tristeza, o olhar fica fundo, a pele fica seca. Muitos entram em depressão. Depressão profunda, e todos eles estão sempre bebendo. Olha o story de todos os rappers, cara. Tá sempre fumando um baseadinho, tá sempre bebendo, mesmo tendo tudo que o diabo pode proporcionar, né? E uma coisa que eu vejo, só pra complementar, Steve, o pessoal divulga tigrinho, divulga a casa de apostas, faz rifa e não entrega, e agradece a Deus por ter comprado uma casa nova. Mas qual Deus tu tá servindo, né? Porque da mesma forma, Satanás também dá, né? E se tu tá Isso é anunciando verdade. destruição, casa de apostas, tigrinho, rifa que não entrega, rifa fake, produto que não resolve o problema das pessoas, tu tá agradando a Satanás, não tá agradando a Deus. Não tá solucionando problemas reais das pessoas, né? Hoje à tarde também a gente entrou num assunto que nós assistimos um filme, Jesus Revolution, né? Que fala sobre a revolução dos hippies naquele período que era sexo, drogas e rock and roll, né? A galera... Nada difere do que tem acontecido Sim, hoje, perfeito. mas eram o pessoal daquela época, né? Era a cultura deles. E essa galera estava sendo barrada pelas igrejas tradicionais de terem acesso à graça, ao amor de Cristo, né? Aí chega o pastor ali, que é o principal, né? O pastor dos hippies ali, Evangelista, né? um evangelista, exatamente. Ele chega ali e ele consegue ter um contato com um pastor de uma igreja tradicional e muda a cabeça do senhor, né? Então, muitos daqueles que eram dominados por uma religiosidade, porque assim, ó, tu não pode criar um clube. O cara, ele tá, assim como tu, ele é necessitado da graça de Deus, então tu vai reter o pão e a água que ele precisa, entende? Eu não sou melhor que aquele cara que tá fumando baseado, porque é como a gente tem falado,
O cara, ele tá buscando uma resposta em algo. Eu só preciso apontar. O evangelho nada mais é do que um mendigo mostrando pro outro onde tem pão. Só que os meus olhos foram abertos pro Cristo. O do cara, não. Então eu preciso elevar o conhecimento dele, da palavra de Deus. Entende? Então, quando o pastor do filme, ele abriu a sua igreja, os hippies vieram, se sentiram amados. Ele estava perdendo a própria filha dele, né? A filha dele até criticava, pô, por isso que tua igreja tá vazia. Tu não tá amando as pessoas, né? Tu esqueceu de Cristo, né? Exatamente. Só que não é um amor liberal que eu vou permitir que a pessoa faça tudo que ela quer. Isso daí não é amor, isso daí é satanismo. Não, exatamente, porque justamente por tu amar, tu vai mostrar o caminho correto. Imagina as pessoas que estão caminhando rumo a um abismo e tu tem a palavra da verdade, tu não vai lá tirar a venda dos olhos delas para que elas vejam o abismo que elas estão envolvidas. Entende? Tudo bem que muitos não vão aceitar por causa da idolatria, mas plantar a semente é essencial. Exato. Então não adianta a gente se preocupar também com o apocalipse. É. Ah, o mundo vai acabar. Irmão, Tem se preocupa. muita coisa para fazer. Tem muita até coisa pra Jesus fazer, chegar. cara. Então para de se preocupar, o mundo vai acabar. Olha aí a besta. Ai, meu Deus, morreu o Papa, o próximo é o anticristo. Para, cara. Para de ser idiota, para de ser maluco, irmão. Tu se diz cristão e não prega o evangelho pro próximo. Não fala de Cristo pras pessoas. Tu vê um cara ali que tá fumando maconha, que tá bebendo, que tá precisando encontrar Cristo, só que tá procurando preencher o vazio no caminho errado. Porque foi mostrado pra ele. E Cristo não foi mostrado pra ele. E tu tem a oportunidade de mostrar Cristo pra essa pessoa. Só que o que acontece? Tu tá julgando o cara, tu tá condenando ele, tu tá lá um drogado de merda. Pera aí, irmão, vai lá e conversa com o cara. O que te custa? Da mesma forma que a graça te atingiu, tu pode mostrar a graça de Cristo pra outro. Perfeito. A gente joga semente, né, Steve? Ser cristão é isso, é jogar semente, cara. Jogar semente. Independentes dos resultados. Perfeito. Uma hora vai florescer. Vai ter cara que só vai se ligar daqui a 60 anos. Só vai ter cara que vai se ligar daqui a 35 anos. Nem todo mundo vai florescer de imediato, mas em algum momento essa semente floresce e o cara cai. E ele cai, se despedaça, vai chorar. E quando o Não tem Espírito como. Santo te pega, meu amigo. Não tem o que fazer. A graça é irresistível, surreal. né? É, A graça é exatamente, irresistível. exatamente. Então tu tem que estar muito ligado, cara, porque os prazeres momentâneos são momentâneos e são desgraçados. Eu vivi uma vida de prazer desgraçado, um prazer mentiroso, um prazer enganoso, um prazer de ilusão, porque é o que te vendem, é o que a gente vê na internet, o que a gente tem como base motivacional. Infelizmente, a religiosidade acaba afastando muita gente de Cristo. Mas esse cara que está religioso, ele acha que ele é superior aos outros por causa que ele conhece a palavra. Mas os fariseus também conheciam a palavra da primeira linha até a última, do Pentateuco, do Moisés. Só o que acontecia quando eles falavam, né? Eles começavam a julgar, condenar os Não outros. tinha autoridade. E eles se achavam Não puros. tinha vida. Irmão, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu entendo que mais eu preciso de Cristo. É. E que eu não sou diferente de você. Eu preciso de Cristo tanto como você, tanto como o Alex, tanto como o Steve, independente do caminho, independente do tempo de jornada, todos nós precisamos de Cristo, nos alimentar do pão todo dia, porque todo dia a gente tem fome. Se tu não tiver fome de melhora, se tu não tiver vontade de renúncia, se tu não tiver vontade de fazer algo diferente, entendendo que tem algo errado, tu está dominado. Só que a forma da gente se libertar é entender aonde que a gente está. As maiores prisões não são a cadeia, né? São as prisões mentais. As prisões de ideologias falsas. Tentam jogar pra gente que ser homossexual é legal. Peraí, irmão, eu vou abraçar o cara que é homossexual. Não vou condenar ele, mas eu vou tentar instruir ele. Porque ele foi programado por Deus para ser de uma forma. E todo mundo tem que carregar a sua cruz. Às vezes, a cruz que o homossexual tem que carregar é o peso do desejo carnal pelo outro homem. Ele tem que carregar essa cruz com ele, para ser exemplo também para os próximos. Da mesma forma que um cara, ele vai ter que carregar o peso da vaidade, pode ser a cruz dele. O gordo, a gula, ele vai ter que carregar. Todos nós temos que carregar a nossa cruz. E não é porque o cara é homossexual que ele é inferior a nós. Não, ele só está no caminho errado. E é nosso dever como cristão instruir as pessoas. Da mesma forma que o cara tá gordo. Pô, tem pastorzão que é gordo, padre que é gordo. Pera aí, irmão, tu tá dominado pela gula e tu quer me ensinar o que é certo e errado. Olha pra ti primeiro, Jesus falou, tira o cisco do teu olho, né? Pô, tu tá com um tronco aí no olho querendo tirar o cisco do brother, calma aí, irmão, calma aí. Tá com um troncão aí, como é que tu quer auxiliar alguém? Sendo que tu não consegue olhar pro próprio pecado, pro próprio erro. Então a gente tem que entender que a gente tá num caminho em busca de santidade e que Cristo é o centro, né? Paulo fala pra gente ser imitadores de Cristo.
Não é verdade? Não é imitador do pastor, imitador do profeta, imitador disso, daquilo. Não, é imitador de Cristo. E como que tu vai encontrar uma boa igreja sendo que tu não conhece a palavra de Deus, né? Que é a Bíblia. Porque o que rege uma igreja é a Bíblia, né? A Bíblia diz como uma igreja tem que ser. E se você não conhece a palavra de Deus, tu vai acabar sendo dominado por falsos profetas. E é aí que tá uma questão também, tu entender a pureza do teu coração. Porque o evangelho, ele vai te confrontar. Ele vai apontar o dedo aqui. Cristo te aceita da forma que tu tá, mas ele te transforme. Se tu não for transformado por Cristo, é porque você nunca o conheceu verdadeiramente, né? Então, tem muita gente que conhece a Cristo e nega a Cristo. E a gente consegue negar. Então, a gente tem que entender que, ainda mais sendo jovem, né? A gente tem que lutar contra o pecado. Aquela frase que tu falou ontem, se o pecado bate na minha porta, é meu dever lutar contra ele. Né? Se o pecado bater na tua porta, se vier aquele momento de uma mulher tá passando e tu quer ir em direção à mulher, peraí, irmão, o pecado tá batendo na tua porta, tu vai abrir a porta pra ele? Peraí, tá um momento de discussão no trânsito, peraí, o pecado pra tu desenvolver a ira, a raiva, a luta contra o irmão tá batendo na tua porta, tu vai abrir, vai deixar ela entrar? Peraí, não é assim, né, cara? Pô, luta contra isso, luta contra a vontade. Procura mudar o teu algoritmo na rede social. Procura transformar as tuas amizades, porque o ambiente errado corrompe os bons costumes, né? E se tu tá nos maus costumes, é teu dever mudar de ambiente. Porque nem todo mundo que está com você na promiscuidade, na luxúria, na vaidade, a partir do momento que vê a tua mudança, vai querer mudar também. Muitos vão correr também. Muitos vão correr quando tu não for mais aquele parceiro de festa, de alegria e loucurada. Mas não se preocupe com isso, porque Deus vai estar trocando o teu círculo de amigos, né? Te cerque de pessoas que te levam para perto de Jesus. E sobre isso que tu estava falando, Gabriel, de vencer a carne, o pecado, graças a Deus que nós temos o Espírito Santo e a gente pode contar com Ele nas batalhas. Ele nos auxilia em nossas fraquezas, né? Então Jesus Cristo, hoje Ele é o eterno sumo sacerdote, na verdade hoje e sempre, né? Ele é o eterno sumo sacerdote que intercede por nós à direita de Deus Pai. Eu não tenho que orar para Maria, para o Santo Antônio, para o... Eles podem Entende? ser referência de pessoas que buscaram a santidade Foram pessoas de que Cristo, andaram, né? sim, numa conduta... Mas nós não devemos orar por eles. Mas Jesus, ele é o sumo sacerdote que intercede por nós, entende? Então nós podemos nos achegar com confiança no trono da graça de Deus. É o acesso direto. Nós somos filhos agora. E nós merecíamos? Nem um pouco. Nem um pouco. Olha a vida que cada um de nós levava. Entende? Todos somos criaturas de Deus, né? Mas quando a gente se entrega para Cristo, a gente vira filho de Deus, né? Tu ganha um acesso Não, direto. e isso é bizarro, cara, porque o maior problema dos jovens eu vejo que é a influência social. O cara tem medo de parecer pro outro que não é um comedor, o cara tem medo de achar que, estão me julgando porque eu não tenho namorada. Mas pera aí, cara. Isso aí é coisa de menininho, de infantil, de vazio. O maior exemplo de homem é Cristo. Exato. Né? Tipo, pô, se tu tá na santidade, se tu tá na castidade, se tu tá vencendo a carne, tu é macho pra caramba, irmão. Porque tu tá vencendo algo que todo mundo perde. Isso é real. Né, Steve? Então, Isso é tu ser é um homem de cara... verdade. Tu é um cara que tá vivendo a castidade. Então, essa luta, no início, ela pode ser dolorosa, né? Pra muitos jovens, pra todo mundo, na verdade, pra todo homem, né? Só que é uma luta que cada dia que tu vence, tu fica em paz. Porque a paz que o Espírito Santo te fornece é uma paz que supera qualquer prazer carnal, né? E não significa que em algum momento não vá ter uma mulher. Não, muito pelo contrário. A diferença é que tu não tá tendo laços e criando alianças com qualquer mulher. Porque a memória fica. Com certeza. Né? Então, até o Alex, ele tava falando isso essa semana e vai complementar mais, que o laço de sangue, ele é feito, né, Alex? O laço, ele é feito, cara. Então não adianta tu tentar fugir quando o pecado bater na tua porta, negue a ele. Vai doer, né, Alex? Vai machucar, mas o que mais vai te machucar de verdade é a partir do momento que tu cometeu o pecado sabendo que é pecado. Aí tu tá se entregando pra carne sabendo o mal que a carne vai te fazer, né? E isso eu vejo que é um problema, algum momento pode cair em pecado. Davi caiu, né, que é o maior exemplo que nós temos, só que a gente tem os exemplos dos caras que caíram. A gente tem os exemplos dos jogadores de futebol, a gente tem exemplo de Davi, a gente tem exemplo de Sansão, que caiu em pecado. Então, a gente tem vários exemplos, cara. Aquiles, do filme Troia, né? Não é um cara bíblico, mas a gente tem esse exemplo também. Caiu em pecado por causa de quê? Carne. Mulher. Não escolheu direito. Se deixou vencer pela promiscuidade. Exato. E todos eles poderiam ter lutado contra, né? Poderiam. Com certeza. Mas não deixaram. Mas o ego fala mais alto, muitas vezes, né? Quando não dominamos a carne. Como tu falou, eu passei muito tempo na luxúria, né, vivendo na luxúria. Depois entrei em um relacionamento, né, que eu não estava tendo um relacionamento da forma correta, né,
tava ali fornicando, etc., fazendo o pacto de sangue, né? Fiz o pacto de sangue com muitas mulheres no decorrer da minha vida. Hoje eu me arrependo, eu peço perdão para Deus em todas as minhas orações, todos os dias, né? Só me resta angústia hoje, arrependimento, né? Mas eu peço a misericórdia dele, né? E o perdão dele todos os dias. E passei por um termo recentemente, como vocês sabem, e é uma oportunidade agora de fazer a castidade, né, cara? De fazer, de encontrar a minha futura esposa, de construir a minha família futuramente, mas fazer da forma correta, né? Excelente. E eu fiquei triste por aquele momento, quando eu perdi aquilo, né? Fiquei numa abstinência também, por quê? Porque eu estava entregue para luxúria, como se eu tivesse entregue para o álcool, para qualquer outra droga, né? Eu estava viciado na carne, né, cara? Então, era mais a tristeza e a abstinência de ter perdido aquilo ali do que a pessoa em si, sabe? Então, é isso. A luxúria, ela vai te destruir, cara. Vai acabar contigo se tu não se controlar. E não adianta entender também, achar que, tipo, se entregando para Cristo, as tuas memórias serão apagadas. Não. Porque não vai ser apagado. Esse histórico serve para você entender aonde que você estava e aonde que Cristo te restaurou. Não adianta você achar que, meu Deus, eu entrei para a igreja, fui batizado, agora a minha memória se apagou. Não! Porque independente do que tu fez, as memórias vão ficar. Se tu roubou, matou, mas se converteu a Cristo, se entregou para Ele, se batizou, beleza, dali em diante você é uma nova criatura para Cristo, mas perante a sociedade, os teus atos cometidos continuarão. Vai carregar o peso. Vai carregar o peso. As consequências. As consequências. A gente sempre vai ter consequências dos nossos atos, mas perante a Cristo a gente é nova criatura, mas perante a sociedade vai ficar na memória. Então tem muita mulher, muito homem que entra na igreja e acha que zerou a quilometragem. A quilometragem de nenhum carro se zera, assim como de nenhum ser humano. Mas você pode demonstrar ser um novo ser humano através das tuas atitudes, do teu comportamento, e ele é extremamente visível, e isso vai mudando a percepção das pessoas. Tem pessoas que nunca vão mudar, mas tem pessoas que vão demonstrar mudança. Na cabeça de muitas pessoas, tu pode continuar sendo a mesma pessoa de quando você era luxurioso, vagabundo, promíscuo, só que aos olhos de novas pessoas que te conhecem, jamais vão te ver daquele jeito, porque é muito mais fácil para uma pessoa nova que te conheceu ver quem você é do que amigos antigos acreditarem na tua mudança, na tua renúncia, porque eles não acreditam, porque eles continuam no mesmo caminho. E todo mundo quer ser aceito por Deus, todo mundo quer o perdão de Deus, mas nem todo mundo é capaz de perdoar o outro que lhe fez mal. A gente quer que todo mundo aceite a nossa mudança, só que a gente às vezes não é capaz de ver e aceitar a mudança do outro. Isso não tem a ver com conviver, né? Mas tem a ver com entender que aquela pessoa mudou. E todos nós estamos em metamorfose a todo momento, seja pro lado bom ou pro lado ruim. Tem pessoas que começam roubando balinha no mercado, daqui a pouco já estão roubando senhorinha e roubando banco. Tem cara que começa fumando maconha, aí vai pra cocaína, aí vai pro crack, aí vai cada vez mais aumentando o nível da droga, né? Mas tudo tem um começo. E se tu tem a capacidade de entender, porque nós temos muitos exemplos, né? Pô, hoje em dia a gente tem a Bíblia. A Bíblia na mão, que é o manual da vida, é a história de Deus contada perante a humanidade. A gente tem as leis, a gente tem um manual de instruções para seguir. E se a gente não segue tendo em nossas mãos, a gente vai decidir por nós mesmos. O que a gente vai fazer? A gente só vai procurar dopamina, só vai procurar estar se alimentando de prazer momentâneo. Cada vez mais o prazer que a gente tem entrando no mar não é suprido. E aí tu precisa de quê? De mais dose. E de mais dose, mais dose, mais dose. E daqui a pouco tu tá completamente louco. Então tu tem que entender que essa liberação de dopamina momentânea faz com que você seja dominado. E não é por Deus, amigo. Não é por Deus. Deus é bondoso, misericordioso, mas também é justo. E não entenda que se você está dominado pelo prazer carnal, está ganhando dinheiro com maldade, com destruição, comprou uma casa, comprou um carro, foi Deus que lhe deu. Não, muito pelo contrário, amigo. Lúcifer também dá. Se tu não está servindo a Deus, você está servindo o outro. E aí, mas eu nunca fui tentado pelo diabo, eu nunca fui tentado, eu nunca tive tentação. Claro, tu tá servindo o cara, né? Não tem como ter tentação para alguém que já lhe pertence. Se tu não sabe o que é o correto, né? Como que tu vai saber se foi tentado ou não? Mas tudo tem um preço, né? A conta chega. É. Tudo tem um preço. A quilometragem do carro continua, tu pode fazer a manutenção dele, né? Então não entenda que, tipo, pô, tu cuidando da manutenção, o carro vai ficar ruim. Não, ele vai ficar bom. Só que o carro vai continuar tendo uma quilometragem.
né? Vai continuar tendo estradas rodadas. Mas o teu espírito, ele é renovado, né? Teu espírito ele é renovado e nós não podemos nos apegar ao que aconteceu. Somos nova criatura. Aos olhos dos outros, Isso aqui é só um corpo. Só um corpo, a gente é corpo, alma e espírito. E aos olhos dos outros a gente pode continuar sendo os mesmos, mas aos nossos olhos, aos olhos de Cristo, nós somos nova criatura. E nós estamos sempre buscando a palavra de Deus. Então não entenda que estão julgando ali, estão criticando aqui, estão falando mal ali. Vão continuar falando, crucificaram a Cristo. E quem crucificou a Cristo foi o povo. E foi o povo que estava há 3 dias atrás recebendo ele com glória na cidade de Jerusalém, antes da crucificação, né? Porque é ele que cura, é Verdade. ele que cura, Verdade. é ele que salva. O ganha-ganha, né? E aí receberam ele É. com os ramos, né? Aí depois estavam lá apontando o dedo, crucificando. É a diferença que está entre multidão e discípulo, né? Quem são os verdadeiros discípulos? As multidões acompanhavam Jesus porque ele provia alimento, ele multiplicava, ele atendia as necessidades, curava. Mas quem é que estava com ele? No momento da crucificação só sobrou João. O próprio Pedro, que disse que Nunca ia defenderia abandonar. ele com unhas e dentes, né? Então até hoje a gente lembrou dessa situação que Pedro, ele chega ali no momento da traição de Judas e corta a orelha de um servo do sumo sacerdote que vem prender Jesus, e Jesus pega, cura a orelha do jovem rapaz, e ele fala para o Pedro: Pedro, nesse momento, se eu clamasse ao Pai, ele não enviaria 12 legiões de anjos. Uma legião é composta por 6.000 soldados romanos, né? 6.000. Então, 6.000 vezes 12 dá 72.000, se não me engano. Imagina, 72.000 anjos poderiam vir em socorro de Jesus naquele momento. Um anjo, no Antigo Testamento, derrotou 165.000 assírios. Um anjo, tá? Então, 72.000 acabariam com o planeta Terra. Seria uma guerra nuclear. Jesus é o dono do conhecimento, da sabedoria, de todas as riquezas. A sua mente é insondável, mas ele decidiu se colocar como uma ovelha muda para o matadouro. Entende? Outra coisa que a gente falou, né? Meninos querem ser homens, homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas só Deus quis ser um menino e se colocou na mais baixa posição. Nasceu em uma família pobre, justamente para confundir as coisas sábias desse mundo, né? O povo judeu esperava por um Messias general de guerra que exerceria a justiça própria, só que a justiça própria ela nada mais é do que o trapo de imundícia. Trapo de imundícia na Bíblia é o paninho que cobria a ferida dos leprosos. Então, o que é justiça? Se Deus realmente exercesse a verdadeira justiça, nós merecemos o inferno pelos nossos pecados. Infelizmente, os nossos pais, os primeiros, pecaram. Toda a humanidade carece da glória de Deus. Então, Jesus ele veio para nos mostrar um caminho de humildade. O que ele fez com os discípulos ali, perto da crucificação? Ele pega e lava os pés. Ele precisava fazer aquilo. O serviço, cara. O amor, entende? Entender que a gente não pode fazer acepção de pessoas, colocá-lo cadeira VIP para celebridade e tal. Cara, Jesus ele não pregou isso, nem um pouco, sabe? Ele foi rejeitado. Um homem que sofreu. Mas pro pai, o que o pai disse? Quando ele surge das águas, Jesus, após ser batizado por João Batista: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então ele é o nosso modelo. Ele deve ser o nosso modelo. Não é um cara que está ali ostentando, mostrando a sua Lamborghini, o seu dinheiro, festas e... Cara, isso daí é uma falta de conhecimento do que é a verdadeira alegria. A alegria só é em Cristo. Só Ele vai preencher aquilo que o teu coração clama e anseia. Então viva para Ele. Entrega os melhores dias da tua vida para Ele. Tu que é jovem, cara, não desperdice a tua vida, sabe? Porque isso aqui que a gente vive não é nada se comparado a toda uma eternidade. O que tu faz nesse tempinho aqui, ó, entende? Isso aqui vai refletir para sempre, vai ecoar. E aí?
Tu quer ser rico para com Deus ou rico nos prazeres, na lascívia, na idolatria? Entende? Então, cara, essa é a hora de tomar a decisão que vai mudar o rumo da tua vida. Procura construir uma família com Tudo base. que o sistema quer acabar, né? Tudo que o sistema quer acabar. Controle populacional. Assim como na China, que o cara só pode ter um filho, Não, calma aí. né? A gente precisa povoar a terra. Os muçulmanos estão dominando Só um. lá na Europa, né? E por que eles estão dominando? Porque eles metem 5, 6 filhos. Né? E aqui o brasileiro, cara, o Brasil é um país maravilhoso em questões territoriais, abençoado por Deus, um país tropical, lindo. Só que a sociedade tá apodrecida porque se deixou apodrecer com falsas mentiras, com discursos apodrecidos, te levando cada vez mais pra luxúria. A gente vê na televisão propagandas de cerveja cheio de mulher e o cara tem que tomar porque é descolado, é legal. Idolatria total, Idolatria. né? Então tu tem que entender que é o culto, é sempre procurando alguma coisa, uma moeda de troca. Não, eu vou ali pro meu santinho porque ele vai me dar um negócio. Pera aí, irmão, calma aí. Tu quer o quê? Tu quer algo além da salvação que Cristo te fornece? Pera aí, irmão, tu quer ser dominado pelo orgulho, tu não sabe pedir desculpa? Pô, não é capaz de reconhecer os seus próprios erros, quer apontar os erros dos outros? Calma aí, irmão, tá dominado, acha que é a última bolacha do pacote, acha que tu é o centro de Deus. Calma aí, cara, calma aí, quem é tus? Quem és tus? Quem és tus perante nós todos? São os seus pecadores que merecem e precisam da graça de Deus. Sem Deus a gente não é nada, dá pra ver, tá perdido. Acha que vai encontrar a felicidade onde eu achava que iria encontrar. Só que hoje eu te afirmo, isso é loucura, isso é mentira, isso é ilusão. E a gente tá cheio de exemplos de pessoas, próprio Léo Stronda. Pô, vai dizer que o Léo Stronda não é um exemplo? Tem alguém que curtiu mais os prazeres da carne do que o Léo Stronda? Pô, cara é músico, famoso, quase 10 milhões de seguidores nas redes Tinha sociais. aquela, como é que é? XXT. XXT Corporation, que é xoxota. Pô, o cara não curtiu os prazeres da carne e hoje ele fala. Vivi uma ilusão, aquilo tudo. Considero mentira. como perda. É, ele largou o maior sonho da vida dele, né? Que mudou a vida dele, que foi a banda lá. Largou o bonde da Stronda, Uhum. né? A decisão mais difícil que ele tomou. Então, se tu não é capaz de renunciar, tu não é capaz de ter a glória. Se tu se apega a algo tão pequenininho, cara, tão pequenininho, tu nunca vai ver a grandeza. Irmão. Exatamente. Tu se apega a um grãozinho de areia, cara. Tu nunca vai ver o brilho de uma estrela. Pá, cara, Tu não calma sabe aí. o banquete que Cristo proporciona para os seus filhos. Só que é uma coisa que tu vai experimentar no teu espírito. Assim como tu já me contou, Gabriel, quando tava tendo o teu início com Deus ali e foi tomado pelo Espírito Santo nos momentos de leitura. Isso é uma coisa que não tem como explicar, mas a gente vive com Deus, estando sozinho e principalmente em comunhão. Salmo 133 diz: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Eu sei que tem muita gente também que foi ferida pela igreja, que foi machucada. Mas Cristo não tem nada a ver com isso, né? Então, por isso que a gente não pode levar em conta. Corre para a igreja, corre para o corpo de Cristo, porque ali é como os membros bem ajustados, Cristo flui a vida dele e nos edifica e nos fortalece. O pastor não é o Cristo, né? O padre não é o De Cristo. modo algum, e as pessoas vão errar, vão machucar, com certeza. Infelizmente, muitos... Se naquela época Paulo já tacava o pau nas igrejas, né? Imagina hoje. Muitos acabam desmoralizando o nome de Cristo por conta de tantos pecados, né? As próprias igrejas que ficam pedindo dinheiro, né? Acabam colocando um empecilho no evangelho. Olha só, Paulo, ele pregava, mas ele construía tendas para não ser pesado, né? Na pregação do evangelho. Ele dizia: de graça recebi, de graça eu entrego essa mensagem. Então tu tem que estar muito atento também, cara, porque pô, tu tá sedento por transformação, tu vai entrar numa igreja, tu quer uma igreja que tem tudo menos Cristo, aí tu vai ficar o quê? Ah, Breyer mentiroso, Estevão mentiroso, pô, o que esses caras estão falando? Fui na igreja e tô saindo pior do que eu entrei. Foi magoado por pessoas, não por Cristo. Exato. E isso pode até servir de teste, porque tu conheceu um estabelecimento, um comércio, não uma igreja, não um corpo de Cristo. E todo mundo tem que entender que virão falsos em nome dele e virão muitos lobos em pele de cordeiro. E a gente vê isso nitidamente, ainda mais na internet. Só que você vai ir aonde o teu coração vai te direcionar. Então, se tu tiver com orgulho, com vaidade, com ego, tu vai ir em lugares que vão tentar te engrandecer. O eucentrismo, né? É eu no centro.
Peraí, não é eu no centro, irmão. É Deus no centro, é Cristo no centro, é a cruz, é a ressurreição no centro. Não eu. Eu me direciono aos pés da cruz e não o contrário. Não é Cristo que tem que se amoldar na tua rotina, Não. mas tu coloca ele no lugar de honra, né? Só assim tu vai conseguir vencer. Porque uma vez que tu entrega a tua vida a ele, ele é o Senhor, ele deve ser o único. E isso, cara, você tem que entender completamente. É só o começo do Alex e do Steve aqui também, cara. O Steve tá pegando ainda o ritmo com a câmera, tá se adaptando. O cara é super gente boa aqui fora das câmeras, ele vai ser natural aos poucos também. Vai abrir um canal, vai começar a falar muita sabedoria e tem que ser exposta. Né? O Alex também tá começando a se posicionar. Eu já tenho mais anos de câmera, então eu consigo me direcionar de uma forma mais normal, mas ele ainda vai pegar esse fluxo e você vai ver quanta sabedoria o cara tem. Como você vai ser transformado, porque nós somos plantadores de semente, nós jogamos, nós falamos sobre Cristo, porque nós somos transformados por Cristo. É verdade. Mesmo sendo uns pecadores imundos, cara, que não merecíamos a graça e a misericórdia de Deus, mas Ele é tão grandioso que nos proporcionou a misericórdia, buscando salvar o seu povo. Então eu quero que você entenda isso, cara. A gente tá aqui para responder os teus comentários também. Deixa o teu comentário, se você foi magoado em alguma igreja, não é o problema com Cristo, o teu problema foi com pessoas, e pessoas pecam. E nós também erramos assim como você erra. Então procura outra igreja. Tem pessoas que fazem de igreja apenas nome e comércio, mas tem igrejas que são verdadeiros corpos de Cristo. Então tá cheio de igrejinha boa, tá cheio de pastor que vive para Cristo de verdade. Só que eles não estão aparecendo na televisão, porque o cara que tá lá na televisão é o cara que já foi dominado. Tá fazendo parte do sistema, né? Então você tem que entender muito isso e se apegar às escrituras. Eu não lembro agora qual que é o evangelho que fala e qual que é o parágrafo correto, mas lá está escrito: se apeguem às escrituras até a minha vinda. Estude o texto, se apegue ao texto, não fuja da Bíblia, irmão. Tu não vai morrer, tu fica aí o dia todo vendo videozinho, cara. Dopamina barata que te apodrece, que te domina. Tu tem as escrituras, cara, a palavra de Deus escrita, e você tá se desperdiçando. Pô, pera aí, irmão. Tem uma palavra aí. em Jeremias, fazendo um link aí, uma palavra em Jeremias que diz: não glorie-se o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força ou nas suas riquezas, mas glorie-se em conhecer a Jesus, né? Tá. Então, nossa missão é conhecê-lo cada dia mais e assim ele vai forjando o nosso caráter, né? Na pressão, e vamos fazê-lo conhecido. Nós vamos exalar um bom perfume, um aroma agradável. Até ontem o Alex, a gente estava caminhando na praia e ele disse assim, ó: na dificuldade eu preciso aceitar o processo e me jogar de cabeça, porque é a dificuldade que vai proporcionar esse caráter calmo e tranquilo e aprovado por Deus. Em meio à dificuldade, tem muitas coisas que a gente pode até ouvir dos outros, mas só quando tu experimenta essa aflição, esse esmagar, né? Como que vai ser feito um bom vinho, um bom suco de uva? É na pressão, tu vai ser esmagado. Aquela espada que é forjada, né? No fogo. Exatamente, Então exatamente. não pensa que a tua vida como cristão vai ser fácil, porque no mundo tereis aflições. E a gente tem que lutar contra o pecado quando ele bater na nossa porta. Mas a tua vida é muito mais difícil, você sendo dominado pela É muito mais escravidão, difícil, cara. pelo pecado. É muito mais difícil. Cara, tu vive sem pensar, o cara não consegue Totalmente. andar na rua sem olhar pra uma mulher. Totalmente. O cara não consegue É vício. abrir o Instagram sem curtir uma bunda. Pera aí, irmão, tu é dominado. Tu tem que entender isso, tu é dominado, não tem domínio próprio. O Espírito Santo nos proporciona domínio próprio. E você como jovem, como homem, tem que entender: irmão, estão tentando nos corromper. Estão tentando acabar conosco, estão tentando nos destruir por completo. Começando por onde? Pela nossa alma, pelo nosso espírito, pela nossa mente, pelos nossos pensamentos. E eles conseguem quando nós direcionamos nosso coração para isso, para falsidade, para mentira, para ilusão, para prazer carnal, que de prazer não tem nada, só tem ilusão e destruição. Então você tem que se apegar a isso, cara, e entender que você precisa de Cristo e eu também preciso. Independente do tempo que nós estamos em Cristo, nós precisamos todo dia. Da mesma forma que nós precisamos de água, dessa fonte nós precisamos algo beber. vital na nossa vida. É o que preenche a nossa vida, é o que nos traz vida. Não dá pra viver, irmão. Então, quando tu vê o teu amigo fazendo piadinha promíscua, já corta. Exato. Quando tu vê e tu não tá querendo falar mais de mulher, tu corta. Não dá risadinha, não dá margem pra erro. Porque o ambiente corrompe os bons costumes.
firmes. E se tu não quer mais fazer parte desse ambiente, você não... Tudo bem, no mundo vai continuar tendo promiscuidade, vai continuar tendo vaidade, luxúria, mas nós vamos conviver no mundo e não fazermos parte dele. E nós temos que ser imitadores de Cristo nos princípios, nos valores, nas virtudes. E nós temos que plantar a semente no coração das pessoas. Porque da mesma forma que foi plantado em mim, nós precisamos plantar nos outros que necessitam, porque tá todo mundo procurando Deus, mas nos caminhos errados que vão levar pro inferno. É verdade. E, cara, tu tem que acordar logo, irmão, porque você pode ser um cara que vai transformar a vida de milhares de pessoas. Pensa nisso. Essa é a verdade, cara. Da mesma forma que eu tô falando, o Estevão tá falando, o Alex tá falando, você também pode abrir uma câmera e começar a falar. Com certeza. Todos nós podemos. A gente tem livre acesso à internet e celular. Uma coisa que eu quero dizer, cara, por favor, dá atenção pro testemunho desses dois aqui. Porque se a vida que eles levavam fosse boa, de fato, eles continuariam nela. Não teria por que sair daquela vida se era tão boa assim. Mas eles são caras estudiosos, caras que se dedicam à disciplina, que cuidam do corpo, têm boa oratória. Eles, sim, poderiam ter um sucesso no mundo, mas eles provaram e viram que o Senhor é bom, não é mesmo? E a minha maior vitória é você lutar contra o mundo todo dia e não perecer pra ele. Não perder pra ele. Você vai lutar, você vai ter batalhas, e isso faz parte da vida. Né? Davi, mesmo com medo, foi lá e enfrentou Golias. Então, mesmo com medo, mesmo com insegurança, mesmo pensando que vai perder, você tem que lutar. Porque as batalhas da vida não vão ser fáceis, né? A gente tem que carregar a nossa cruz, a gente tem que vencer as aflições, a gente tem que passar pelo deserto, mas toda a bênção que cairá sobre nós, e se a gente estiver aliado com Deus e nos ajoelharmos perante a cruz de Cristo nos momentos de dificuldade, naquele momento de tensão que você acha que vai perder, se ajoelha para Deus, não fica virando as costas, não fica se escondendo com vergonha. Não tenha medo. Vai em direção a Cristo, porque Ele quer você cada vez mais perto nesses momentos. E ninguém foi mais humilhado do que Cristo, ninguém foi mais julgado, criticado, cuspiram na cara de Jesus. E você tá com vergonha? Você tá com medo? Pera aí, irmão. Cristo foi cuspido. Zombaram dele, deram risada. Ninguém foi tão humilhado no mundo como Cristo. E mesmo assim ele seguiu a sua missão. E falou, está consumado. Agora você tem direcionamento, tem poder de ir até o Pai. Cara, tô arrepiado aqui. Que é coisa melhor que isso. Não tem como tá. Então você é um cara que tem que se colocar no caminho de Jesus. E não entenda que você tem que virar um gordão, um cara louco. Não, irmão. Aqui, ó, Deus merece filhos fortes. Deus merece filhos valentes. Que, pô, tu acha que gordão vai ser capaz de proteger a tua família? Tu acha que gordão, uma mulher decente, uma varoa da verdade vai querer ficar contigo? Não, vai procurar um cara que tá alinhado. Funcional. O nosso corpo é funcional. Jesus caminhava de uma cidade para outra. 40 km. E tu não é capaz de subir um degrauzinho de escada, irmão. Calma aí, te coordena, te respeita. Então é isso que eu gostaria de falar. Se deu respeito. Perfeito. Vou trazer mais vídeos com o Steve, o Alex também, estão passando um tempo aqui em casa. E é só o começo, deixa teu comentário aí. Espero que isso tenha trazido transparência emocional e direcional nos teus pensamentos para você colocar aqui de coração aberto, porque aqui você não vai ser julgado e condenado. Aqui somos irmãos em Cristo procurando um auxiliar o outro. Tamo junto, forte abraço e é só o começo.